Boa noite a todos, boa noite a todas. Como o Davi já anunciou, eu sou militante da Consulta Popular. Vim aqui atendendo ao convite que partiu, quem fez o convite foi o Eric. Vim com grande prazer aqui conversar com os companheiros, com as companheiras da Consulta, do Levante, do Movimento Popular em geral, a propósito do lançamento do livro, né? Esse livro, ele reúne ensaios que eu escrevi entre 2010 e 2017. Na verdade, tem um mais antigo que é de 2007. Nós tínhamos um projeto coletivo de pesquisa na Unicamp, cerca de 5, 6 professores e mais de 20 estudantes da pós-graduação, alguns da graduação, dentro dessa questão geral, o conflito de classes e a política no Brasil, conflitos de classes e a política no Brasil contemporâneo. Eu coordenava o projeto, então eu tinha que tentar pesquisar e analisar o quadro geral da política. Aí outros colegas faziam pesquisas sobre temas os mais variados. Pesquisas sobre a burguesia, pesquisas sobre os partidos políticos, pesquisas sobre as classes médias, que se dividiram no processo do golpe, né? Você tinha a classe média tanto nas manifestações pela deposição da ex-presidente Dilma, mas você tinha a classe média também nas manifestações em defesa do mandato da Dilma. Tem até uma colega na Unicamp, Andréa Galvão, que escreveu um artigo mostrando que o segmento da classe média que estava presente nas manifestações da direita tinha renda mais elevada e trabalhava geralmente no setor privado. Enquanto que os segmentos de classe média que defendiam o mandato da Dilma e compareciam nas manifestações eram setores de classe média mais ligados ao serviço público e com nível salarial mais baixo que o outro. Então as classes médias se dividiram, mas não se dividiram de modo aleatório. É isso que eu estou querendo dizer. Tinha uma lógica nessa divisão, uma lógica social, né? Nessa divisão que era uma divisão política, tá certo? Então a pesquisa era, como eu disse, a pesquisa coletiva. Isso significa que tem aqui o livro, não são de certa forma os capítulos do livro são ensaios, mas são ensaios baseados também em pesquisa empírica, com fontes variadas, estão entendendo? É algo empiricamente fundamentado, algo empiricamente fundamentado. O livro, estou falando do livro porque é lançamento do livro, mas também porque ajuda eu a organizar as ideias aqui com vocês. O livro está dividido em 2 partes. A primeira parte se intitula Reforma e Classes Sociais nos Governos do PT. São 6 capítulos. Nesses capítulos, eu analiso múltiplas dimensões dos governos do PT, tanto dos governos Lula quanto dos governos Dilma. Tem 2 artigos iniciais que eu trato da relação da burguesia com esses governos, onde eu procuro mostrar que a burguesia se dividiu, sim. Havia um segmento burguês que apoiava os governos do PT. Esse segmento era composto pelas empresas nacionais, grandes empresas nacionais cujos interesses foram favorecidos nos governos do PT. Diferentemente dos governos do Fernando Henrique Cardoso, que atendiam prioritariamente os interesses de outro segmento da burguesia, que era o segmento propriamente o capital internacional e as empresas brasileiras integradas ao capital internacional. Então a gente pode dizer que a burguesia brasileira, na história política recente do Brasil, ela se apresentou de modo dividido. Um segmento se aproximou dos governos do PT, o outro ficou na oposição. Era aquele que esteve ocupou o posto hegemônico nos governos do Fernando Henrique. E que agora, com o golpe parlamentar,
voltou a ocupar a posição hegemônica. O governo Temer representa o capital inteiro. O governo Temer é um governo burguês, mas ele não atende de maneira uniforme e igualitária os interesses de toda a burguesia, não. Ele prioriza os interesses do capital internacional e da fração da burguesia associada a esse capital. Como que a gente pode ver isso? Na política para o pré-sal, no fim a legislação que acabou com aquela condição da Petrobras como operadora única do pré-sal, o fim do conteúdo local na cadeia industrial do óleo e do gás, a venda da Embraer, estão só esperando passar a eleição para vender, para consumar a venda da Embraer. Um governo em fim de mandato vai vender a Embraer, nas negociações para entregar a base de Alcântara, no alinhamento internacional, um alinhamento passivo, seguidista da política dos Estados Unidos em escala internacional, particularmente na América Latina, né? Mudou muito a situação do Celso Amorim para o Aloysio Nunes, por exemplo, em relação à Venezuela, em relação a Cuba, né? Então, hoje, aquela fração da burguesia que ocupou o poder no governo Temer, no governo Fernando, ocupou o poder é impreciso, que ocupou uma posição dominante no Estado brasileiro durante o governo Fernando Henrique, ficou na oposição durante os governos Lula e voltou agora a ocupar uma posição dominante durante o governo Temer. Então, nesses 2 primeiros capítulos, eu tento mostrar isso. Quais são as políticas do governo do PT, dos governos do PT, que atendiam o interesse, eu denomino grande burguesia interna, né? Para não chamar de burguesia nacional, porque burguesia nacional é uma fração da burguesia que é anti-imperialista. Isso a gente não tem no Brasil. Mas, embora não tenha uma burguesia nacional, não foi toda a burguesia brasileira que se integrou ao capital internacional, não. Ficou uma parte que é dependente do capital internacional, mas que compete com ele também. É essa parte que eu chamo de grande burguesia interna. No capítulo 3, eu explico o que foi a frente política neodesenvolvimentista. Eu vou seguir assim, falando dos capítulos, e assim eu vou avançando as minhas teses e as minhas ideias. O que foi essa frente política neodesenvolvimentista? Na verdade, foi o seguinte: se é correto que os governos do PT priorizaram os interesses dessa grande burguesia interna, em detrimento dos interesses do capital internacional. Tem que ser lembrado isso. Ao priorizar os interesses da grande burguesia interna, o PT colocou em segundo plano os interesses do capital internacional. Então, quando havia um conflito de interesse entre uma parte e outra, regra geral, o governo do PT se posicionava a favor dessa burguesia interna. Então, isso no que diz respeito às classes dominantes. Mas, de outro lado, o que acontece? O Partido dos Trabalhadores é um partido, ele não foi criado pela burguesia interna. Ele não é um partido da burguesia interna. Ele é um partido, todo mundo sabe disso, ele é um partido que foi criado pelo movimento sindical, inicialmente, depois se juntou ao movimento sindical o movimento popular. Intelectuais de classe média, os grupos que vinham da luta armada também se somaram à luta pela formação do Partido dos Trabalhadores. Então foi um partido criado pelo movimento sindical, popular e pela intelectualidade socialista. E isso deixa uma marca nos governos do PT. O que foi que esses governos fizeram? Eles fizeram uma obra de engenharia política onde trataram de conciliar interesses dessa grande burguesia interna com os interesses de amplos setores das classes médias, da classe operária, do campesinato e dos trabalhadores da massa marginal. Eles formaram um amplo arco de alianças.
tentando conciliar esses interesses. Aí tem aqueles que imediatamente dizem conciliação de classes. Sim, foi uma conciliação. Só que a outra face dessa moeda de conciliação foi um conflito muito duro e muito pesado. Senão você não entende por que houve o golpe. Se você só falar em conciliação de interesses, como você vai explicar o golpe e a situação que nós estamos vivendo hoje? Se isso é conciliação, poxa vida, né? O Brasil está partido ao meio. No que diz respeito à extrema-direita, o engajamento, a mobilização, a militância é muito renhida e eles estão vindo para cima da esquerda com tudo o que podem trazer para destruir a esquerda. Então, houve uma conciliação, uma política que procurou conciliar os interesses da grande burguesia interna com esses setores populares que eu citei? Sim, houve. Mas arregimentou-se aí uma frente política para fazer uma luta, um conflito duro com outro campo. Então aí, conciliação e luta são duas faces de uma mesma moeda. E que outro campo era esse? Era o campo do capital internacional, da grande burguesia brasileira que se integrou a esse capital e também a alta classe média, que esteve na oposição aos governos do PT desde o início. Em 2006, para dar um exemplo, João Dória, hoje é uma figura muito conhecida, à época não era, o João Dória criou aquele movimento Cansei, chamava-se Cansei, o verbo cansar. Passado simples do verbo cansar, cansei, eu cansei, é um nome estranho, mas era esse o nome, lembram-se disso? O Cansei chegou a fazer manifestações, 3, 4 mil pessoas e logo morreu, porque os governos do PT estavam muito fortes, mas eles estavam lá desde o começo, assim como o PSDB em 2005 tentou depor o presidente Lula, só desistiu da ideia porque a grande burguesia interna se mobilizou em defesa do mandato do Lula. Tem um capítulo aqui do meu livro, que é o capítulo 2, onde eu mostro isso. As grandes empresas se mobilizaram em defesa do mandato do Lula na crise de 2005, aquela crise que a imprensa denomina crise do mensalão, né? Então, como que foi feita essa frente política neodesenvolvimentista? Ela foi feita da seguinte forma: tinha uma política para atender os interesses da grande burguesia interna, depois eu posso discutir mais essa política, que atendia os interesses da grande burguesia interna. Mas tinha também políticas voltadas para os setores populares, porque se tratava de uma frente. Então, a classe média, principalmente o setor menos abastado da classe média, né, foi contemplado com a política de cotas sociais e racial, no serviço, na universidade também no serviço público, foi contemplado com a reabertura dos concursos públicos, que o Fernando Henrique tinha congelado, não é? O patamar inferior da remuneração salarial foi muito contemplado com a política de valorização do salário mínimo, aumentou mais de 70% durante os governos do PT, aumento real, não é? O campesinato, eles tomaram medidas de política social que favoreceu muito o campesinato assentado. Aumentaram 10 vezes o financiamento do Pronaf, criaram os mercados institucionais para a produção do campesinato assentado. Já outra parcela do campesinato, que é o campesinato sem terra, e que ou está acampado ou está desmobilizado, esses não foram contemplados, porque o Lula e a Dilma desaceleraram e quase que congelaram as desapropriações de terra, né? E, finalmente, e muito importante, dentro dessa frente, os trabalhadores da massa marginal. Os trabalhadores da massa marginal é uma massa de trabalhadores
que historicamente é muito presente no capitalismo brasileiro como um capitalismo dependente, né? Porque esse capitalismo dependente não tem condições de absorver mão de obra como absorve o capitalismo central. Então você tem trabalhadores que nunca se integram, um contingente muito grande de trabalhadores que nunca se integra de maneira estável na produção capitalista. Então são os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, aqueles que fazem trabalho como eletricista, encanador, pedreiro, pequenos trabalhos nas residências, os vendedores ambulantes, os camponeses de região economicamente decadente por falta de assistência ou por terra deteriorada, não é? Esses trabalhadores da massa marginal, essa terminologia é uma terminologia consagrada na sociologia crítica latino-americana. Citaria o José Nun, um sociólogo que escreveu sobre os trabalhadores da massa marginal na década de 60 e 70. Mais recentemente, aqui no Brasil, já na década de 90, o Lúcio Kovarik, não sei se conhecem o livro dele, Dependência e Marginalidade na América Latina. É um livro muito importante, hoje esquecido. Tem um corte, né? Muita coisa do que a esquerda fez antes da década de 90 foi soterrado, ocultado e não se fala muito disso mais, né? Esses trabalhadores da massa marginal, que são o contingente majoritário da população brasileira, eles foram alvo de inúmeras medidas de política social dos governos do PT e vocês conhecem todas essas medidas. A transferência de renda pelo Bolsa Família, pelo auxílio de prestação continuada. O auxílio de prestação continuada é da Constituição, não foi criado pelo governo PT. Mas nos governos do Fernando Henrique, a única coisa que eles faziam era recadastramento, para dificultar e colocar fora quem estava recebendo esse auxílio. Nos governos do PT foi ao contrário, fizeram campanha para integrar as pessoas idosas, sem renda, deficientes, para receber esse auxílio. Cresceu muito, portanto. Aí, programas educacionais como o Pronatec, muito voltado para os trabalhadores da massa marginal. Programas de serviço público, como programas cisternas, programa Luz para Todos. Então, esse segmento foi muito contemplado e era uma base social importante, era e é a principal base eleitoral dos governos e dos candidatos do Partido dos Trabalhadores. Então você tinha essa grande frente política. Agora, esse é um elemento muito importante para entender por que não houve resistência à altura do golpe de 2016. Por que a resistência democrática e popular ficou muito aquém do que era necessário para barrar o golpe? Porque nós dissemos, não vai ter golpe, mas teve, né? E teve porque não conseguimos mobilizar pessoas, trabalhadores, em número suficiente para segurar o mandato da Dilma. Um elemento importante para entender essa ausência das classes populares na defesa do mandato da Dilma, um elemento, tem vários elementos, eu vou me referir a apenas um agora, foi a relação que os governos do PT mantiveram com esses trabalhadores da massa marginal. Eram a principal base popular do governo. No entanto, o Partido dos Trabalhadores nunca se colocou a tarefa de organizar essa gente. Eles eram beneficiários das políticas sociais do governo, mas o partido do governo, que era o PT, não os organizou. Eles mantiveram com os trabalhadores da massa marginal uma relação de tipo populista, ou eu uso aqui, é o capítulo 4 do meu livro, o lulismo, o populismo e o bonapartismo. Explicando por que é correto dizer que o lulismo, na sua relação com os trabalhadores da massa marginal, é um novo tipo de populismo. Populismo, eu sei que é uma palavra que provoca muitas resistências no nosso meio de esquerda,
Mas quando eu falo populismo, quando eu uso essa palavra, eu não estou pensando naquela ideia que aparece nos editoriais dos jornais conservadores, nos quais populismo significa um líder demagogo que engana a massa desinformada e ignorante. Não é nisso que eu estou pensando. Aliás, isso só existe na imaginação desses liberais conservadores, porque a liderança do PT não é uma liderança que se possa qualificar como demagógica e a massa da população brasileira não é ignorante. Mesmo aquela que não tem instrução formal suficiente não é ignorante, né? Votava certo ao votar nos candidatos do PT, porque eram eles que estavam atendendo os seus interesses. Então, elas votavam de modo muito bem informado. Então, o que eu estou entendendo por populismo? É essa liderança personalista que não educa politicamente, não organiza em torno de um programa claro, explícito, organiza em torno de um nome, Lula. Agora Lula é Haddad, Haddad é Lula. É até uma coisa, eu não quero que isso tenha um efeito desmobilizador, porque na minha avaliação nós temos de nos mobilizar para eleger o Haddad, e nós devemos falar isso mesmo, Lula é Haddad, Haddad é Lula, ponto final. Agora é uma luta na conjuntura curta de 3 semanas. Agora, isso não nos impede de nos afastarmos um pouco e olharmos mais criticamente para esse tipo de fazer político. Seria muito melhor que a gente estivesse levando não um nome, mas um programa. Vote em Haddad porque ele vai revogar a emenda constitucional 95, porque ele vai B, C, D, E. Estaria educando politicamente, esclarecendo. Mas na relação populista, que é uma relação personalista, não se explicita o programa político e não se organiza. Fica aquela relação personalizada. Bom, quando chegou a hora do golpe, essa grande massa de beneficiários dos programas, dos governos do PT, não se mobilizou para defender o mandato da Dilma. Não estava organizada. Não estava organizada. E, na verdade, quando você mantém essa relação populista, você, inclusive, passa a ideia de que o governo tudo pode. A ideia de que o governo é livre, é soberano para fazer o que quer e não necessita da organização e do apoio popular. É essa a ideia que você passa. E foi isso que nos custou muito caro em agosto de 2016. Custou o mandato da Dilma. Mas isso tudo eu analiso no capítulo 4. Populismo, populismo e bonapartismo. Aí no capítulo 5, eu analiso a política externa dos governos do PT. Então, como que os interesses de classes e de quais classes sociais informavam a política externa dos governos do PT? Porque na minha análise eu sempre faço a relação entre os conflitos políticos, as instituições políticas, os personagens, e de um lado, e de outro lado os interesses econômicos e sociais que eles representam. É esse o meu enfoque teórico, né? Então, na política externa também. A política externa sul-sul, diferente da política externa do governo Fernando Henrique. Por que houve essa política? Porque mudou o bloco no poder. A fração que era subordinada, burguesa, passou a fração dominante. E as classes populares que estavam excluídas do processo político passaram a integrar uma base ativa do governo. Isso repercutiu na política externa. Foi isso que repercutiu na política externa. Então, a política externa não é comandada, ao contrário do que afirma ou sugere a maior parte dos estudos sobre política externa, pelas opções ideológicas do Itamaraty, ou de um determinado partido, ou de um determinado ministro das relações exteriores, não. Não é assim. Tem uma correlação política de forças entre as classes que condiciona essa política externa. Claro, uma vez a relação política sendo favorável a um nacionalismo moderado, que guarde uma posição mais distante da política externa dos Estados Unidos, isso vai permitir que no Itamaraty subam as figuras tipo Celso Amorim,
o Pinheiro, Pinheiro Guimarães, né? Enfim, os diplomatas que são mais ideologicamente identificados com essa política, isso é claro, né? E no capítulo 6 e último dessa parte, eu trato do movimento sindical. Tanto esse capítulo quanto o anterior escrevi juntamente com algumas colegas que estão aqui citadas no livro, né? Aí é a recuperação muito forte que ocorreu no movimento sindical durante os governos do PT. Nós colocamos alguns quadros e tabelas sobre isso. É uma coisa muito impressionante. Nos governos do PT, quando Lula sobe, em janeiro de 2003, você teve 312 greves. Isso vai crescendo. Em 2013, é o ano que não está aqui contempla só até 2012. 2012 tem 870 greves. Em 2013, tem 2.050 greves. É um recorde histórico. Bateu o ano de 1989, que até então era o ano com maior número de greves. Mas mais do que as greves, aqui tem um gráfico geral das greves nos dois últimos, na página 186. Mais do que as greves, o que eu acho mais importante, muito mais importante do que o número de greves, é o quadro que está na página 191, onde mostra que de 2003 a 2012, o desemprego caiu de 12% para 5%. E isso explica a recuperação do movimento sindical, a queda brutal do desemprego, para menos da metade. E aí o que impressiona muito são os resultados. Então, a queda do desemprego, explicando o aumento das greves, e, finalmente, o resultado dessas greves, que está na página 204. Tenho aqui um gráfico na página 204. Isso é muito impressionante. Em 2003, quando o Lula assumiu, somente 18% dos acordos e convenções coletivas assinados lograram obter um reajuste acima da inflação, ou seja, obtiveram um aumento real de salário. Quer dizer que 82% empataram ou perderam na database. Essa coisa vai mudando favoravelmente aos trabalhadores de modo linear. O quadro da página 204 mostra isso, de modo que em 2013 ou 12, agora não me lembro, 2012, os números aqui vão sempre até 2012. 2012, 95% dos acordos e convenções coletivas assinados obtiveram reajuste, aumento, né, acima da inflação. Ou seja, 95% teve aumento real de salário. 4% empatou, só 1% perdeu. Então vejam como melhoraram as condições de luta para o movimento sindical e como melhoraram os resultados obtidos. É uma mudança histórica fundamental que foi ignorada durante longo tempo dos governos do PT, ignorada por aqueles que faziam análise, que analisavam o quadro e que estavam muito preocupados em dizer que o governo do PT era um governo da burguesia, aliás, como se fosse um governo do conjunto da burguesia e contra os trabalhadores. Não tinham, talvez, o fato é que não mostraram esse quadro. Não mostraram esse quadro. Agora, percebam o seguinte, isto aqui foi algo obtido graças à melhoria das condições de luta e graças à mobilização grevista dos trabalhadores. Indiretamente foram os governos do PT que propiciaram esse quadro, mas não foram decisões emanadas diretamente do governo. Foram, digamos assim, resultado das condições criadas por esses governos e da mobilização dos trabalhadores nessas novas condições. O fato é que o sindicalismo também esteve fundamentalmente ausente da mobilização contra o golpe de 2016.
Não foram só os trabalhadores da massa marginal, o sindicalismo também esteve ausente. Vocês iam às manifestações, vocês viam os balões, as faixas da CUT, da CTB, vez ou outra também da Intersindical. Mas os grandes sindicatos estiveram ausentes. Não sei se no caso de Aracaju o quadro é muito diferente, mas em São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, foi assim como eu estou falando. Não estavam lá os metalúrgicos, a construção civil, os carteiros, os químicos. Todos os sindicatos que são fortes na CUT e são grandes não estavam presentes nas mobilizações. E nem os sindicatos do setor público. São Paulo teve uma vez ou duas que a POSP, que é o sindicato da rede dos professores estaduais, mais de uma vez ou duas, participou das manifestações, mas principalmente depois do golpe. Antes do golpe, a POSP participou também, mas tinha ali no local da manifestação uma assembleia da campanha salarial da POSP, o que facilitou a participação. Acho que no geral a gente pode dizer que o sindicalismo no geral o sindicalismo esteve ausente dessas manifestações. Então veja, a gente já teve digamos assim, não vou dizer deserção, mas a falta, a ausência, tanto dos trabalhadores da massa marginal quanto do movimento sindical. E aí, no caso do movimento sindical, as responsabilidades devem ser bem distribuídas, porque, de um lado, eu acho que o movimento sindical é sim merecedor de muita crítica e tem sim que fazer uma autocrítica pela sua ausência na defesa do mandato da Dilma. Mas eles não é apenas ao movimento sindical que cabe essa responsabilidade. A ex-presidente Dilma, na sua primeira candidatura em 2010, ela recebeu 30, 40 mil sindicalistas no estádio municipal do Pacaembu, na cidade de São Paulo. Eles lhe entregaram uma plataforma de reivindicações que, se não me falha a memória, tinha 10 pontos. A Dilma não atendeu esses pontos. Só um ponto lá foi atendido, que é a valorização do salário mínimo. Mas estavam lá regulamentação restritiva da terceirização, direito de negociação do funcionalismo público, ratificação da convenção da OIT, que dificulta a dispensa sem justa causa. Nada disso foi atendido. Então, o governo não governou chamando o sindicalismo para negociar. E pior, assim que a Dilma foi eleita, ela nomeou Joaquim Levy, que iniciou uma política de arroxo e ajuste pesado e que afastou também o movimento sindical. Eu estou antecipando essa coisa do golpe, porque quando você analisa as bases do governo, você já pode vislumbrar por que essa ou aquela base se comportou dessa ou daquela maneira no momento da crise, no momento do golpe. Estão entendendo? Então, para encerrar essa primeira parte, eu diria, não falei da grande burguesia interna. Assim, onde estava a grande burguesia interna no momento do golpe? Alguns observadores dizem, poxa, mas se a burguesia interna recebia benefícios e apoiava os governos do PT, por que então ela esteve ausente? Então, eu acabei de mostrar que não foi apenas a grande burguesia interna que se ausentou, não. Por razões diferentes, o sindicalismo e os trabalhadores da massa marginal também se ausentaram. Por que a grande burguesia interna se ausentou? Em primeiro lugar, tem que dizer o seguinte, a grande burguesia interna, ela não agiu em bloco na crise. Uma parte da grande burguesia interna foi colocada fora de combate logo no primeiro capítulo da crise, que foi a Lava Jato, que começa em março de 2014. E já começou perseguindo
as grandes empresas nacionais de construção pesada. No Brasil, quem controlava o mercado de construção pesada e obras públicas eram 15 grandes empresas, todas nacionais, todas de capital, propriedade familiar. E a União Europeia, os Estados Unidos, os países da Ásia pressionavam muito o governo para abrir o mercado de obras públicas brasileiro para as construtoras internacionais. Vou dar só um exemplo. A comissária econômica da União Europeia, em 2014 ou 15, agora não tenho certeza, tem um capítulo do livro que eu trato disso. Ela colocou como condição para assinar o acordo da União Europeia com o Mercosul que o governo brasileiro abrisse o mercado de obras públicas para as construtoras europeias. O mercado de obras públicas no Brasil, nos anos de 2013, 2014, era maior que o da Índia e da Argentina somados. Então era algo de muito cobiçado, muito cobiçado. E, no caso, pelo capital internacional. Porque o governo do PT, a Dilma, no primeiro mandato dela, tem uma legislação que obrigava a dar preferência para a empresa nacional nas obras públicas, mesmo que o preço fosse 25% mais alto. Então, era uma política protecionista e favorável ao capital nacional, que recebia, sim, oposição e pressão do capital internacional. Esse segmento, que era um segmento muito importante da burguesia interna, ele foi colocado, repito, fora de combate desde o primeiro capítulo da crise, porque foram abertos processos contra eles, porque eles utilizavam da corrupção para manter, em um sistema de cartel, manter o monopólio, né, das obras públicas. Do mesmo modo que as multinacionais no estado de São Paulo, com base em propinas, em corrupção, mantiveram o monopólio no trem e no metrô, que foi um escândalo que apareceu, envolvia o PSDB, a Alstom, uma francesa e duas alemãs e o PSDB. Esse processo nunca foi para frente, acabou de ser engavetado por decurso de prazo. O processo contra as construtoras nacionais e o PT, esses foram para frente. Então esse segmento foi posto para fora. Agora, no decorrer da crise, setores da grande burguesia interna aderiram ao golpe. O caso mais conhecido é da Fiesp, né? Que é uma poderosa federação de industriais, e eles se tornaram protagonistas do golpe, né? Eles aderiram oficialmente em dezembro de 2015. A CNI aderiu, Confederação Nacional da Indústria, aderiu somente em março de 2016. Então, eu estou querendo dizer, o processo é mais complicado. A Dilma, na eleição de 2014, ainda em setembro, outubro de 2014, a Dilma foi quem mais recebeu financiamento empresarial de campanha. Ela recebeu muito mais que o Aécio. Então, ainda havia burguesia interna apoiando a Dilma. Mas esse apoio foi se reduzindo ao longo da crise, entenderam? O Igor Fus, ele escreveu uma crítica à minha análise sobre a burguesia interna, que ele publicou no caderno Debate da Consulta, no caderno, se não me falha a memória, número 2. Eu escrevi uma resposta a ele, porque eu achei uma oportunidade rara para explicitar mais a minha análise. E também achei que seria interessante colocar no livro, porque mostra um debate teórico e político que ocorreu na esquerda brasileira e que é raro, né, acontecer, não acontece com tanta frequência isso, um debate mais aprofundado. Então, vou falar coisas que estão nessa resposta. O título é Existe uma burguesia interna no Brasil? Interrogação. Resposta a um crítico. Não, o negócio é o seguinte, isso que é preciso entender, porque o crítico, ele diz a teoria das duas burguesias.
Primeiro, que eu não estou falando de duas burguesias. Segundo, que não é teoria. É análise histórica, empírica, disso que eu vou falar. O que aconteceu na década de 90? O governo do Fernando Henrique Cardoso veio com uma política de abertura comercial, ajuste fiscal, privatização e corte de direitos sociais. Vejam que é um programa muito amplo, que atinge de modo muito diversificado diferentes classes, frações de classes e camadas sociais. É complexo fazer análise política numa situação como essa. A grande burguesia interna aderiu ao neoliberalismo e ao governo do FHC. O FHC ganhou no primeiro turno em 94. Mas à medida que o FHC foi implantando o seu programa, essa grande burguesia interna começou a ficar insatisfeita e começou a fazer oposição, que um colega denomina oposição seletiva ao à plataforma neoliberal, ao neoliberalismo. Supressão, restrição de direitos sociais, ela apoiava, estava bom. Mas a indústria se mobilizou contra a abertura comercial. Eles fizeram uma manifestação, agora eu estou falando da história do Brasil, não é teoria nenhuma, é história. A indústria, em junho de 1996, a Fiesp apoiou a greve geral convocada pela CUT, pela Força Sindical, que era a greve geral junho de 96. Greve geral contra a recessão de desemprego. O presidente da Fiesp era o Carlos Eduardo Moreira. Escreveu artigo na Folha de São Paulo apoiando a greve. Houve empresas em São Paulo que dispensaram seus funcionários para que eles participassem da greve. E a Fiesp tinha na época, até de novo, uma revista chamada Revista da Indústria, traz uma reportagem sobre a reunião da diretoria em que o Eduardo Moreira comunicou essa decisão dele de apoiar a greve. 24 diretores pediram a palavra. Todos apoiaram a decisão do Carlos Eduardo Moreira de apoiar a greve chamada pelos sindicalistas. Então, é fato, não é teoria, que a indústria interna estava insatisfeita com a abertura comercial. Outra coisa, o Fernando Henrique implantou um consenso de Washington que exigia um ajuste fiscal pesadíssimo. O que aconteceu com esse ajuste do Fernando Henrique? Ele praticamente liquidou o crédito público subsidiado para o agronegócio. E mais do que isso, ele piorou muito a política de preços mínimos dos produtos agrícolas. E ele se recusava a fazer o perdão das dívidas que, ciclicamente, o pessoal do agronegócio obtinha. Então é o seguinte, o agronegócio fez manifestações em Brasília, manifestações nacionais em Brasília, contra a política econômica do Fernando Henrique, basicamente contra esse ponto. Então, se a indústria era atingida pela abertura comercial, o que era essa abertura comercial? Era uma política que contemplava os interesses do capital industrial internacional que queria entrar com seus produtos no mercado brasileiro. Agora, o ajuste fiscal, que atende os interesses do capital financeiro internacional, que quer que as contas do Estado brasileiro fiquem superavitárias, para que eles tenham segurança que seus títulos vão ser pagos, que a dívida vai ser rolada com segurança, essa política que atende interesses desse segmento do capital internacional feriu os interesses do agronegócio. E mais, por último, o Pedro Malan e Fernando Henrique, a portas fechadas, decidiram internacionalizar o sistema bancário brasileiro. Em 2 anos, eles multiplicaram por 4 a participação do capital estrangeiro nos bancos comerciais. Entraram o Bank Boston, o HSBC, entraram vários bancos, o Santander. De todos que entraram, depois que o PT assumiu o governo, só um ficou, foi o Santander. Porque o Lula tem uma política consciente de reverter essa internacionalização.
Inclusive, quando os tucanos colocaram a venda a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, o governo Lula fez questão que o Banco do Brasil comprasse a Caixa Econômica, para não deixar que outro banco estrangeiro o fizesse. Enquanto o Fernando Henrique, quando foi privatizar o Banespa, que era o maior banco público estatal, depois do Banco do Brasil, fez questão de encaminhar o processo de modo que fosse comprado por um banco internacional. Os tucanos, o PSDB, são representantes do capital internacional dentro do Brasil. Felizmente é um partido decadente, mas eles são representantes do capital internacional dentro do Brasil. Porque tem muitos analistas, eu lembro aqui o meu colega, o André Singer, que afirma, no último livro dele, inclusive, já tinha afirmado no primeiro, que o PSDB é um partido da classe média. Eu não concordo com essa análise. A classe média é a base social principal do PSDB. Principalmente a classe média abastada, é o eleitorado, porque agora, desculpa, até 2014 eu estou falando agora, era o eleitorado principal do PSDB, o mais fiel. Mas não eram eles a força dirigente do PSDB. Fossem eles a força dirigente, teríamos que dizer que o governo do Fernando Henrique na década de 90 foi um governo de classe média. Não foi. Foi um governo do capital internacional, com a sua política de abertura, privatização, desregulamentação, etc., e da burguesia associada a esse capital. Então, os bancos também se voltaram contra essa política do Fernando Henrique. A FEBRABANC raramente faz documento ou declaração avaliando política de governo, firmou posição pública contra a internacionalização do mercado bancário brasileiro. Então, veja, bancos, agronegócio, indústria, cada segmento, por razões diferentes, sendo atingidos pela aplicação da plataforma neoliberal e foram se afastando do governo Fernando Henrique. Na verdade, isso é essa grande burguesia interna. E essa grande burguesia interna, o que ela fez, foi dar um passivo em direção ao centro. Isso já na década de 90, no final da década de 90. E como é que estava o PT e o movimento popular? Tirando o MST, que conseguiu muita mobilização no final da década de 90, eu mostro aqui o estudo do sindicalismo, por exemplo, o movimento popular estava na lona, no fundo do poço. O PT, também por causa disso, abandonou aquele programa ambicioso de reforma que foi propagandeado e agitado na eleição de 1989, quando o Lula foi candidato da Frente Brasil Popular. A Frente Brasil Popular é uma denominação, uma criação daquela época. E era um programa ambicioso de reforma. Era estatizar a saúde, estatizar o sistema escolar, estatizar o sistema de transporte, estatizar os bancos. Vejam lá. Era para criar aqui um capitalismo de Estado com um amplo estado de bem-estar social. Seria algo muito avançado. Eles foram abandonando esse programa e foram elaborando um programa que eu chamo aqui no meu livro neodesenvolvimentista. Rebaixaram o programa. Intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento e combater a pobreza. Reduzir a pobreza. Combater a pobreza são os programas do Bolsonaro que faz. Combatem a pobreza. Ou seja, combate a população de baixa renda. Então, o que houve foi assim: a burguesia interna deu um passo para o centro e o PT também. Se encontraram. E formou-se essa frente, essa que é a verdade. Formou-se essa frente política neodesenvolvimentista, que é uma frente ampla, cheia de contradições internas, mas que manteve os governos do PT por 13 anos. Manteve por 13 anos. Ela se dissolveu na crise. O Haddad agora está tentando reconstituir essa frente. Não sabemos se vai conseguir. Então, essa frente, né, eu estava dizendo,
A grande burguesia interna, então retomando o que eu estava falando, fechando um parênteses histórico, a grande burguesia interna, ela não compareceu na defesa da Dilma também por um outro motivo, que foi igual. O capital internacional e a burguesia associada agitaram, propagandearam muito a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que eram coisas que o PT não queria e podia fazer. E que essa grande burguesia interna sempre aspirou. Lembre-se que eu disse, ela fazia oposição seletiva ao neoliberal. Ela não se opunha ao corte de direitos dos trabalhadores. Ela se opôs àqueles 3 pontos aos quais eu me referi. Então, o capital internacional e a burguesia associada conseguiram atrair também a grande burguesia interna num momento de crise. Uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista aparece como um caminho seguro para jogar o custo da crise nas costas dos trabalhadores. E aí eu gosto de chamar a atenção para um detalhe que passa despercebido da maioria, da quase totalidade. Nunca vi ninguém discorrer sobre isso, os observadores. Leiam o programa Ponte para o Futuro. Lá faz referência à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, congelamento dos gastos de saúde e educação. Mas não está dito lá que iriam enxugar o BNDES que financiava a grande burguesia interna, que iriam acabar com a política de conteúdo local. Ou seja, aquilo que representava o interesse do capital internacional, mas feria o interesse da grande burguesia interna, não aparece no programa. Só aparece no programa aquilo que interessava tanto ao capital internacional quanto à burguesia interna. Nós usamos de tática na política, eles também usam. E isso contou muito para atrair a burguesia interna, como foi o caso da Fiesp, que está do lado do golpe. Então, tudo isso que eu falei é sobre a primeira parte do livro. Na segunda parte, ela se intitula A Natureza e Dinâmica da Crise Política do Impeachment. Aí eu tento mostrar que se trata de uma crise da política neodesenvolvimentista. Ou seja, você tinha uma política, é assim, olha, tem 10, né? A política neodesenvolvimentista, como eu já disse, por que eu estou usando desenvolvimentismo? Porque é uma política que promove a intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento econômico e reduzir a pobreza. É diferente da política neoliberal, porque a política neoliberal não é uma política de intervenção do Estado para estimular o crescimento econômico, é uma política do Estado mínimo. O Estado cria condições para o investimento privado. Não é como o Lula fez, por exemplo, no segundo governo dele, que foi investimento público pesado, né? Não é investimento público. A política neoliberal do Estado mínimo, né? Então são duas políticas diferentes. Agora, por que eu ponho o prefixo neo-desenvolvimento? Porque essa política de interferência do Estado para estimular o crescimento econômico e reduzir a pobreza, ela não rompeu com o modelo econômico neoliberal. Então, uma coisa é o modelo econômico. O modelo econômico é algo mais infraestrutural, que está na base. A política econômica são as medidas de política econômica que o governo toma numa determinada conjuntura. O que é esse modelo? Privatização, abertura comercial, supressão de direitos. Isso forma um modelo econômico. Rolagem da dívida pública, dos termos em que isso é feito. Isso forma um modelo econômico. O PT procurou estimular o crescimento pela intervenção do Estado sem revogar essa base. Então, por exemplo, a abertura comercial manteve, mas procurou criar nichos de protecionismo para a grande burguesia interna. Política de juro alto, reduziu o juro, mas manteve
fundamentalmente de juros elevados aí. Porém, decuplicou o orçamento do BNDES e fornecia empréstimo a juros subsidiado para a grande burguesia interna. Estão entendendo? É sempre vamos dizer assim, é sempre um remédio, é sempre a criação de um nicho sem revogar o modelo. Essa é a política neodesenvolvimentista. Ela é uma política, de certo modo, progressista, reformista, mas muito superficial, porque não vai na base, não mexe no modelo e fica limitada pela estrutura desse modelo. Então foi essa política que entrou em crise, mas entrou em crise por quê? Crise política, eu estou falando. Entrou em crise porque as bases políticas desses governos começaram a balançar. Eu chamo, desde o primeiro capítulo, eu chamo a atenção para o caráter amplo, heterogêneo e contraditório da ampla frente política neodesenvolvimentista. Da grande burguesia interna até os trabalhadores da massa marginal, passando por classe média, classe operária, campesinato, isso é muito próximo de um balaio de gato. Já no período em que os governos do PT estavam fortes, havia conflito interno. Era mais ou menos assim, no período eleitoral, essas forças todas convergiam para o apoio da candidatura do PT. Passadas as eleições, os conflitos começavam entre essas forças. Conflitos econômicos pesados. Do movimento camponês com o agronegócio, do sindicalismo com as grandes empresas industriais, conflitos duros. Eles se juntavam na defesa da candidatura neodesenvolvimentista porque estavam todos abrigados, bem ou mal, naquela política. Mas passada a eleição, logo começava a disputa interna. Ou seja, a possibilidade de crise sempre esteve presente nesse modelo. Sempre esteve presente. E a crise começou com o que aconteceu que propiciou a crise? Em primeiro lugar, a queda do crescimento econômico. Quando cai o crescimento econômico, é muito mais difícil administrar uma frente política tão ampla e heterogênea como essa. Quando cai o crescimento econômico. Aí você tem que distribuir os prejuízos, não mais distribuir os ganhos. Né? Em segundo lugar, a Lava Jato. A Lava Jato teve uma importância muito grande. O sistema judiciário brasileiro está praticamente internacionalizado. Por intermédio de convênios, associações variadas, esses juízes, promotores, todos eles agem junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É sabido que a equipe da Lava Jato foi treinada pelo Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça ofereceu um curso no Rio de Janeiro, um curso em Curitiba, e uma alta autoridade do Departamento de Justiça, fazendo um balanço do seu mandato, ele afirmou publicamente: isso aí não é coisa secreta, não. Saiu no Wikileaks, mas saiu na imprensa também. As nossas relações, ele apresentou como um ponto positivo. As nossas relações com a Lava Jato não se restringem aos convênios assinados. É uma relação diuturna, de troca de informações, de camaradagem, de cooperação, etc, etc. Os Estados Unidos desencadearam uma campanha internacional que se diz de luta contra a corrupção, mas cujo objetivo é acuar os governos dos países dependentes que destoam da orientação estadunidense. Né? O Lula está preso, a Cristina Kirchner aqui na Argentina está prestes a ser presa também. O Lugo foi deposto. Então, a Lava Jato teve um papel fundamental nisso. Ela serviu como uma cunha do imperialismo para golpear essa grande burguesia interna. E
o governo do PT, que tinha uma política progressista no cenário internacional, incomodava os Estados Unidos, a relação dos governos do PT com a Venezuela, com Cuba. Então, ela teve esse papel importante. Agora, ela não é, isso que eu queria chamar a atenção, assim como o capital internacional não intervém de fora na nação brasileira, porque tem uma ideologia nacional que imagina que a nação é um bloco homogêneo. Os brasileiros teriam todos os mesmos interesses ou interesses muito próximos. Tem uma concepção de povo brasileiro, uma concepção conservadora de povo brasileiro, que entende do mesmo modo o povo brasileiro como se fosse uma unidade homogênea, dotada de interesse próprio. Não é. O Mao Tse-tung diz: quem integra o povo são as classes, as camadas sociais, que numa determinada etapa histórica se colocam do lado da mudança, da transformação, no caso dele, da revolução. Então você diz o que é povo pela posição política que as grandes classes e camadas sociais assumem. Elas formam uma aliança que você denomina. Essa aliança aqui é a aliança popular. Mas tem outras classes, camadas e frações que estão do lado da aviação, e que no sentido mais genérico do termo também são brasileiros, também são povo. Então não há um povo homogêneo, uma nação homogênea, do capital internacional intervindo de fora. Não, ele está aliado com a grande burguesia social. Também não há um departamento de justiça intervindo de fora, não só porque ele usa o sistema de justiça brasileiro, mas também porque esse sistema de justiça só pode ter a força que teve porque foi apoiado de maneira militante pela alta classe média. A alta classe média reconheceu nos juízes e procuradores da Lava Jato seus representantes políticos. E eles sabiam ser representantes políticos dessa gente. Tanto é que eles convocavam a classe média para manifestações quando isso era necessário. Havia uma sincronia. Eu não tenho tempo de relatar detalhes aqui, mas leiam um livro daquele Schecker, principal dirigente do Vem Pra Rua. Lá fica claro. A Lava Jato agia em sintonia com o Vem Pra Rua para provocar impacto no processo político. A condução coercitiva do Lula em 4 de março de 2016 foi essa condução coercitiva que serviu de combustível para a maior manifestação de rua da alta classe média, que foi a de 13 de março de 2013 ou 16, acho que 16 de março de 2016. Não sou eu que estou falando, não é uma ilação que eu estou fazendo, está escrito no livro dele, do Schecker. Não fosse a condução coercitiva, a nossa manifestação teria fracassado. Então, a alta classe média tinha interesse na Lava Jato. Tem um capítulo aqui do livro, que é o capítulo 9, Lava Jato, classe média e burocracia de Estado, onde eu analiso essa situação complexa que são os interesses do imperialismo, os interesses da alta classe média e a ação do sistema de justiça, a ação do sistema de justiça. Eu vou encerrar, eu só queria falar um pouquinho antes de encerrar. Nós todos estamos bastante preocupados e focados nesse crescimento do movimento proto-fascista em torno do Jair Bolsonaro. Para a surpresa de muitos de nós, a candidatura do Bolsonaro está conseguindo manter a fidelidade do seu eleitorado e está conseguindo manter uma quantidade de intenção de votos suficiente para levá-la ao segundo turno. Pelo menos é o que está acontecendo até. Muitos de nós imaginávamos que as intenções de voto do Bolsonaro cairiam muito com o início da campanha eleitoral. Então essa base está se mostrando aguerrida, mobilizada,
de um modo surpreendente para muitos, né? Eu só queria lembrar que esse movimento foi gestado na luta contra o mandato da presidente Dilma. Foi gestado lá. Não sei se se recordam, mas nas manifestações de rua da alta classe média contra o mandato que a Dilma obtivera nas urnas, sempre tinha uma ala pedindo intervenção militar. Não era a ala majoritária, mas estava lá. E eles conviveram com aquilo. Entenderam que aquilo os ajudava, conviveram com aquilo, deram força para aquilo. Eles alimentaram a ratazana quando ela estava no ninho, estão entendendo? E agora muitos eleitores do PSDB estão se bandeando para a candidatura do Bolsonaro, né? Então, esse proto-fascismo aí também foi um subproduto dessa crise. Aí surgiu essa candidatura, que não é a candidatura de nenhum partido orgânico da burguesia brasileira. Nesse ponto, lembra o Collor. É uma candidatura que vem de fora do sistema partidário. O Alckmin e o PSDB sempre foram representantes orgânicos do capital internacional e da burguesia social. São partidos burgueses com tradição. Mas o Bolsonaro não tem partido. É uma figura como um cometa que atravessa o sistema solar, é um cometa atravessando o sistema partidário brasileiro. No nosso caso aqui, o Collor foi em 89, 99, 2000. A cada 30 anos parece que vai passar um cometa desse. Foi o primeiro Collor, agora o Bolsonaro. Sempre como resultado de uma crise. Grande parte da burguesia, por pragmatismo e interesse, e visto que o Alckmin está se revelando um grande fracasso, um grande fiasco, está se aproximando da candidatura do Bolsonaro. Então, a conjuntura é cheia muito desafiadora, muito perigosa para o movimento popular e para a democracia, que agora tem esse outro ponto. O risco de uma ditadura no Brasil. Esse risco existe. Os militares estão tutelando cada vez mais a vida política brasileira e existe claramente. Eu não digo que seja o mais provável, eu não acho. Eu acho que o mais provável é o Vitória do Haddad. Mas que é possível uma vitória do Bolsonaro e assim sendo a gente vir a ter um governo militarizado, isso é uma possibilidade sim. Então, mas é a luta, né, que vai decidir. Obrigado.